paz do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos, vocês que já nos acompanham ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando aqui pela classe dos adultos, neste segundo trimestre de 2026, a revista que tem como tema Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. E nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 3. Lembrando aos irmãos que as duas lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Patriarcas, amém? Então essa lição de número 3, para a data do dia 19 de abril de 2026, ela tem como tema a impaciência na espera do cumprimento da promessa. O nosso texto áureo ele se encontra lá em Gênesis, capítulo de número 16, no versículo de número 2, que diz assim: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. A nossa verdade prática, ela diz assim: a impaciência é antagônica à fé, por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. Aqui, irmãos, na nossa verdade prática, nós queremos trazer aqui um resumo sucinto, do que vem ser a impaciência. A impaciência é a falta de calma, a falta para esperar uma emoção que busca apressar o tempo ou eliminar obstáculos. E nós estaremos vendo na lição de hoje as consequências desta impaciência. E a impaciência ainda, ela pode causar o quê? Comportamentos destrutivos, desacatos e decisões precipitadas. E quando a revista trouxe na verdade prática que ela é antagônica, ou seja, ela é contrária. O que é uma coisa antagônica? Refere-se a algo ou alguém que é contrário, que é oposto, incompatível ou que se posiciona de maneira adversa. Quando a revista trouxe que ela é antagônica à fé, por quê? Porque a fé é a crença inabalável, confiança ou adesão total a algo ou alguém, frequentemente sem a necessidade do quê? De trazer evidências racionais e provas materiais. E a palavra do Senhor, ela diz lá em Hebreus, capítulo 11, no verso de número 1, que é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então nós estaremos vendo aqui na lição de hoje que a impaciência que Abrão e Sara eles passaram, essa emoção que eles tiveram ali naquele momento, além de trazer várias consequências, e são vividas até nos dias de hoje, essas consequências, nós estaremos vendo que o plano ali aparentemente ele deu certo aos olhos humanos. Só que aos olhos de Deus, aquele menino Ismael, que também não foi deixado por Deus de lado, ele não era o filho da promessa. Então, naquele momento ali, nós estaremos vendo na lição de hoje e comprovando que a impaciência ela foi contrária à fé. E é até assim interessante a gente estudar esse tema. Por quê? Porque Abraão é considerado o pai da fé. Então a Bíblia, eu amo a palavra do Senhor. Por quê? Porque ela traz a realidade, ela traz as histórias como realmente elas aconteceram. Homens de fé que também, em um momento ou outro ali, eles também tiveram a sua falha, mas foram da mesma forma, alcançados pela misericórdia do nosso Deus, amém? Nós temos como leitura bíblica em classe para a aula de hoje, Gênesis capítulo 16, do 1 ao 16, que diz assim, Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Olha o verso 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã.
E ele entrou a Agar, e ela concedeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. O verso 5 diz assim, ó, então disse Sarai a Abrão, meu agravo seja sobre ti, minha serva, pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai, eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. O verso 7 diz assim, ó, e o anjo do Senhor a achou junto à face, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Agora era a senhora de novo, né? Mas nós estaremos estudando esse conceito. No verso 9 diz assim, ó, então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. O verso 11 traz assim, ó, disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. O verso 13. E ela chamou o nome do Senhor que lhe falava, tu és Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai Roi. Eis que está entre Cades e Berebe. E o verso 15 diz assim, ó, e Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Naquela época era comum, né, os homens, né, serem pais, né, com uma idade já avançada, né? Estaremos aqui estudando 3 objetivos para esta lição de hoje. O primeiro, apresentar a tentativa de Abrão em ajudar a Deus, esse ajudar aqui entre aspas, né? Segundo, explicar as consequências de agir por conta própria. E o terceiro objetivo, encorajar os alunos a permanecerem firmes no Deus que conduz a história. Hein? Temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje que nós devemos esperar no Senhor e rejeitar toda ansiedade, confiando que seus planos são perfeitos e se cumprem no momento certo na vida de cada um de nós. Eclesiastes capítulo 3 vai nos trazer, né, que há um tempo certo para todas as coisas. Amém? Então aqui estaremos estudando como palavra-chave para a lição de hoje a palavra impaciência. Eu já trouxe aqui uma definição sucinta, né, do que vem ser a impaciência. Impaciência é a falta de calma, de esperar. Neste caso aqui, de esperar o quê? As promessas de Deus. E a impaciência, ela traz o que também? Traz comportamentos destrutivos. Ela traz o que? Desacatos. Ela traz o que? Decisões precipitadas, amém? Caminhando aqui para os 3 tópicos que nós estaremos estudando, o primeiro tópico ele terá como tema o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. O segundo tópico, as consequências de agir por conta própria. E no terceiro tópico nós estaremos estudando o Deus que conduz a história. Nada saiu do controle dele, amém? Então aqui, caminhando para a introdução da nossa lição de hoje, nós estaremos vendo nesta lição aqui sobre a sabedoria divina de aguardar com perseverança o cumprimento da promessa de Deus dirigida ao seu povo. Na lição de hoje, nós estaremos vendo que Deus fez uma promessa a Abraão.
mas o tempo passou, essa promessa parecia que jamais se cumpriria, e aí o que aconteceu? A esposa dele arquitetou um plano, este plano aí foi aceito por ele, né? Aparentemente, né, aos olhos humanos, o plano deu certo, Ismael nasceu, mas Ismael não era o filho da promessa. Então, o que aconteceu naquele momento ali? Tudo indica que Abraão, ele não consultou a Deus neste plano que a sua esposa elaborou, e aí isso teve consequências que nós estaremos estudando na lição de hoje, né? O tópico de número 1, ele traz 3 subtópicos. O primeiro é o plano para ajudar aqui, entre aspas, a Deus. O tempo passava, os anos seguiam-se e a promessa não se cumpria, como eu acabei de falar aos irmãos. Então a sua esposa, observando as circunstâncias desfavoráveis, ou seja, ela já estava numa idade avançada, Abraão também já estava numa idade avançada, e aí o que ela pensou? Ela pensou em uma solução. Solução o quê? Humana, e na verdade um atalho para ver a promessa de Deus sendo cumprida. E aí o que acabou acontecendo? Aquela situação, aquele plano, né, e aquela impaciência, o que fez? Tornou-se maior do que a fé de Abraão e de Sarai. E o que eles não perceberam é que muitas vezes o Senhor, ele usa o quê? O tempo, a espera para nos forjar, para forjar o nosso caráter. A bênção do Senhor, a promessa do Senhor, ela será cumprida, porque o Deus não é homem. Nós vamos ver isso, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, o que aquela impaciência gerou? Aquela impaciência, ela trouxe, além de consequências, ela o quê? Ela trouxe ali naquele momento ali uma reflexão para nós nos dias de hoje. Qual reflexão? Esta que eu acabei de citar. Às vezes Deus está usando o tempo, a espera, para nos forjar para algo maior que Ele tem na nossa vida, né? O segundo subtópico ele traz, Abraão aceita o plano de Sarai. Quando deixamos que a ansiedade e a impaciência tomem o primeiro lugar em nosso coração, a nossa fé sucumbe e acabamos cometendo muitos erros. Olha o que o salmista diz lá no Salmo de número 40, no verso de número 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E ainda, Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, no verso 3 e 4, ele vai dizer assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, né? Então, neste contexto aqui, temos que seguir o conselho do salmista de aguardar com paciência no Senhor, né? O terceiro tópico ele vai trazer para a gente, Agar zomba de Sarai. Olha o que aconteceu. Abrão tomou sua serva e ela engravidou. Parecia naquele momento que o plano era perfeito e tudo ficaria bem. Porém, olha o que nós lemos na leitura bíblica em classe, lá em Gênesis capítulo 16, verso 4 e 5. E ele entrou a Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então, olha aqui o que acabou gerando todo esse plano. Agar se levanta contra a sua senhora e começa o quê? A zombar dela. E o erro de Sarai trouxe para o seu lar o desprezo, a zombaria e certamente muita tristeza e dor, como nós citamos lá na introdução. Aparentemente aqui dá a entender que Abrão ele não consultou a Deus sobre esse plano, né? E aí a gente para aqui e faz uma reflexão. Será que ele não consultou a Deus porque ele tinha ciência da promessa de Deus e naquela pressão ali da sua esposa ele acabou cedendo? É só uma reflexão. Às vezes a gente tem a promessa de Deus na nossa vida e alguma outra circunstância que está acontecendo começa a nos pressionar de uma certa maneira que nós acabamos indo para um outro caminho. E olha a consequência que gerou, né? Então, neste primeiro tópico aqui,
Nós ainda podemos trazer o que diz Provérbios, capítulo de número 14, no verso de número 1, ó, que toda mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos, amém? Então aqui o resumo deste primeiro tópico, onde nós aprendemos sobre o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. Ele diz assim, ó: Abrão e Sarai tentaram ajudar a Deus, pois se deixaram vencer pela ansiedade. O tópico de número 2, nós estaremos estudando as consequências de agir por conta própria. Aqui, no primeiro subtópico, conflito familiar. Nós falamos aqui, no terceiro subtópico do tópico anterior, que aquele erro ali de Sarai, ele trouxe o quê? Tristeza e dor para dentro da sua casa, sem contar a zombaria que ela estava passando. E agora nós estaremos vendo que não tardou para as consequências, daquele ato precipitado começarem a se manifestar. E as primeiras consequências foram quais? Foram competição e soberba. Aqui Provérbios, capítulo de número 16, no verso 18, olha o que diz sobre a soberba. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. E nós estaremos vendo aqui, que Agar comportou-se como uma competidora fria e ingrata. E aqui ainda, irmãos, Tiago, capítulo 4, no verso 6, diz assim, antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, Agar também precisaria passar por um processo. Ela também precisaria passar por... Tá certo que ela foi envolvida naquele plano e ela teria que, como serva, obedecer, mas ela também teria que passar por um processo, porque partiu dela desprezar a senhora dela. E nós lemos, lá no verso de número 9 da nossa leitura bíblica em classe, que quando o anjo pergunta para ela, ela diz assim, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Agora para o anjo era a senhora, mas lá na casa aí não era a senhora. Então ela também precisava passar por um processo, e nós vamos ver qual processo que Agar teve que passar, qual lição ela teve que aprender. Olha só o subtópico de número 2, a fuga de Agar. Agar não se considerava mais serva de Sarai, mas tornou-se sua adversária. E nós temos um exemplo bíblico, dessa competição dentro de casa também. Lembram lá de 1 Samuel, capítulo de número 1, no verso 2, diz assim, houve um homem de Ramatim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zefu, filho de Zufê Efrateu. Olha o verso 2, e este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. E olha o verso 6 e 7. E a sua rival, excessivamente, Penina, a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Deus havia cerrado a madre de Ana e Penina tinha mulher, tinha filhos, melhor dizendo. E aí começou, aquela competição. E o verso 7. E assim fazia ele de ano em ano. Quem? O marido, o marido aqui de Ana, o Eucana. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. E olha aqui, irmãos, essa situação, ela se repetiu, aconteceu lá atrás e agora, fazendo esse link, ela acaba se repetindo. Então, imagina só a situação agora. Quando, Sara vai e cobra Abrão, como nós lemos na leitura bíblica em classe, Abrão fala, a serva está nas suas mãos. E aí o que Sarai faz? Ela pega e expulsa, o que ela faz? Ela, sem compaixão, expulsa Agar ali da sua casa. E Agar, agora, olha a situação e olha o processo que Agar tinha que passar. Ela estava grávida pela primeira vez, sem experiência, sem comida, sem água, solitária e errante no deserto. Agora vem comigo que nós vamos ver a lição, e nós já lemos na leitura bíblica em classe que Agar precisaria passar. Olha o subtópico de número 3, Deus entra em ação. Deus é justo, fiel e amoroso.
ele ouve, vê e responde ao aflito. O Senhor ama a justiça e aborrece a iniquidade, como está escrito lá no Salmo 45, no verso 7. Depois que Sarai afligiu Agar, ela fugiu e foi encontrada pelo anjo do Senhor no deserto, junto a uma fonte. E olha o que o anjo fala para ela. Então o anjo lhe falou: torna-te para a tua senhora e, olha a lição, humilha-te debaixo de suas mãos. Por quê? Porque nós entendemos que para Agar, quando ela teve o filho, né, Ismael, Sarai já não era sua senhora, né? E aí, o que ela começou a fazer? Desprezar a sua senhora. E o nosso Deus, ele é justo e fiel, e amoroso, piedoso, misericordioso. Vou consertar essa situação. Então o anjo fala para ela: volta e te humilha diante da tua senhora. E às vezes, irmãos, é preciso retornar ao lugar de onde saímos, nos humilhar, pedir perdão e esperar que Deus venha agir em nosso favor. Por quê? Porque o eterno e justo não age como homens. Lembra que eu comentei sobre este versículo que estaremos lendo agora? Números capítulo 23, verso 19, diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? E ainda Paulo aos Romanos capítulo 3, verso 4, ele diz assim, de maneira nenhuma sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Amém? Então, ainda neste contexto aqui, entendemos que que Agar precisava retornar para sua senhora e se humilhar diante dela para que o seu filho voltasse para sua casa. E como nós acabamos de ler aqui aos irmãos, muitas vezes é preciso que nós voltemos ao lugar de onde saímos, nos humilhemos, como? Pedindo perdão para quem tem que pedir perdão, reparando quando possível, reparar o que causamos para que Deus venha agir em nosso favor. Amém? Caminhando aqui para o resumo deste tópico onde nós aprendemos sobre as consequências de agir por conta própria, diz assim, o agir por conta própria tem consequências ruins, por isso espere em Deus. Amém? O tópico de número 3 estaremos estudando o Deus que conduz a história. Aqui o primeiro subtópico diz, o Deus que ouve e vê. O menino chorou e Deus ouviu. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Quando ela achou que não tinha mais solução, Deus chegou com a solução. Na solene promessa a Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael. E que privilégio, né, irmãos? Deus dar um nome à criança. Assim como nós temos que crer que o nosso nome foi dado por Deus na boca de nossos pais. Eu tenho muito orgulho de me chamar Edson Araújo. Eu creio que você também tem muito orgulho, muito prazer. É um privilégio nós termos recebido da parte dos nossos pais o nome que nós temos. Amém? E olha aqui, irmãos, então, que privilégio. E Ismael significa Deus ouviu, né? Porque quando coloca ali a criança ali, ela se vê naquela situação ali, a Bíblia vai dizer que o menino chora e Deus ouviu o clamor. Deus ouve o clamor daqueles que choram e pedem por misericórdia. Então, o Eterno agiu em seu favor e não só em favor de Sarai e Abraão, seu servo. E aqui, o Todo-Poderoso honrou aquele filho. Aquele filho não era filho da promessa, mas aquele filho era filho de quem? Do amigo de Deus, do pai da fé. Amém? Então, de maneira nenhuma, irmãos,
Deus o abandonaria. O segundo subtópico diz assim, ó, tudo conforme a sua soberana vontade. O melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade do nosso Deus, amém? Olha só, Ismael não era o filho que Deus lhe prometera, como nós já acabamos de citar. Era o resultado de um plano traçado entre Sarai e Abrão e que envolvia sua serva egípcia Agar. Então aqui, ó, o Senhor já havia determinado o momento em que o filho da promessa, Isaque, viria ao mundo. E neste contexto aqui, irmãos, nós temos que entender que nada foge ao controle de Deus e nós devemos aguardar o tempo certo de Deus agir nas nossas vidas. Como eu falei, não podemos sair do centro da vontade de Deus. Eu quero entender dessa maneira que Abrão, ele não consultou a Deus naquele plano ali que a sua mulher traçou, né? E aí eu falei aqui aos irmãos, será que ele não consultou porque ele tinha em mente ainda a promessa que Deus havia feito para ele? Né? Uma reflexão aqui para nós. Terceiro subtópico, o cuidado de Deus em todo o tempo. Aqui, irmãos, Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa despercebido aos seus olhos. Então temos que entender que Deus, ele cuida de nós nos tempos difíceis e nos tempos de aflição. Quando ninguém mais vê, quando ninguém mais ouve, Deus vê e Deus ouve. Por quê? A palavra do Senhor vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Não passa nada despercebido diante deste Deus Todo-Poderoso ao qual nós servimos. E ainda, para embasar esta fala, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, Paulo vai dizer assim, ó, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Verso 7 diz assim, ó, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ainda no verso 13 do mesmo capítulo 4, Paulo diz, ó, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, amém? E escrevendo aos Efésios capítulo 3, no verso 16, ele diz assim, ó, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Espere no Senhor, somente creia. Está passando uma situação difícil, complicada, é nos momentos mais difíceis que Ele nos vê, que Ele nos ouve, amém? O resumo deste tópico de número 3, onde nós estudamos sobre o Deus que conduz a história, ou seja, nada sai do seu controle, ele diz assim, ó, Deus é soberano e Ele conduz a história. Caminhando agora para a conclusão da nossa lição de hoje. Nesta lição, ó, nós aprendemos que, mesmo sendo um homem de fé, Abrão aceitou participar do plano de sua esposa. Vimos que as consequências não tardaram e não foram boas. O patriarca, sua esposa, sua serva erraram, pois Deus não precisa de atalho ou da ajuda humana para que seus planos se cumpram. Fica aqui então a lição. Ele é o Senhor que governa a história. E como afirmou o profeta Isaías, lá em Isaías 43, verso 13, que diz assim, ó, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? Amém? Que Deus continue, falando ao seu coração. Interessante, que mesmo sendo um homem de fé, Abrão naquele momento ali, ele escolheu participar do plano. Então nós devemos o quê? Vigiar para não sairmos do centro da vontade de Deus. Amém? Ainda aqui quero deixar o tema da lição que estaremos estudando na próxima aula, a confirmação de uma promessa, que Deus continue falando ao seu coração, Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor do nosso Deus o Pai e que a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja não somente hoje, mas para todo o sempre. Você pode dizer um amém?